natural que É verdade, eu estou a gravar, se não vê inconveniente, eu gravo a reunião. eu não vejo inconveniente. Ok. Portanto, é natural que a conciliação entre o mundo parcialmente mau e a existência de um Deus simultaneamente bom e todo-poderoso parece difícil. No regime da cosmogênese, em contrapartida, quanto tempo ainda será necessário gritar para que a opinião pública acomodada escute que, intelectualmente, não digo afetivamente, falando, o problema do mal não apenas se torna solúvel, como já não se coloca, já que para já que por razões estatísticas implacáveis é fisicamente impossível que em todos os níveis, pré-vivo, vivo e reflexivo do universo, algum desarranjo ou alguma perturbação não apareçam no interior e uma multiplicidade em via de ordenação. Nesse sistema tateante, é absolutamente inevitável, em virtude das leis das grandes quantidades, que cada avanço em direção à ordem provoque falhas de composições e discordâncias. Vamos, vamos passar adiante outro leitor, mas não sei se querem parar ou se vamos ler mais, porque eu tenho a impressão que todo este texto merece ser lido de seguida e depois comentamos no fim. Tá bem. Michel, quer ler a seguir? Não, porque eu estou a seguir em francês, Carlita. Então, mas tem o livro em português. Não faça batota, que eu sei que tem o livro em português. Ah, página 123. Sortons, vamos sair das especulações imaginárias para observar as condições reais a que, como acabamos de ver, o ato criador deve satisfazer. De modo algum, por impotência, como se deduz de nossa análise, mas em virtude da própria estrutura do nada sobre o qual se debruça, Deus, para criar, só pode proceder de uma única maneira: ordenar, unificar pouco a pouco, sob a influência criadora, utilizando o jogo tateante das grandes quantidades, uma multiplicidade imensa de elementos, de início infinitamente numerosos, extremamente simples e quase inconscientes, depois gradualmente mais restritos, mais complexos e, finalmente, dotados de reflexão. Ora, qual seria a contrapartida inevitável de tudo que é formado a partir de um processo desse gênero, senão uma certa e inevitável proporção de resíduos, desarmonias ou decomposições físicas no pré-vivo, sofrimento no vivo, pecado no domínio da liberdade. Não existe nenhuma ordem em formação que, em todos os graus, não implique desordem. Não existe nada, repito, nessa condição ontológica, ou mais exatamente ontogênica, não existe nada, repito, de participado. Que é isto? Deve ser o seu computador. O meu sair da reunião, não, cancelar. O meu computador. Bom, ora, uh, não, não existe nenhuma ordem em formação que em todos os graus não implique desordem. Não existe nada, repito, nessa condição ontológica, ou mais exatamente ontogênica,
do participado que atente contra a dignidade ou limite a onipotência do Criador. Nada que absolutamente cheire a maniqueísmo. Em si, o múltiplo puro, não organizado, não é ruim, mas por ser múltiplo, ou seja, submetido essencialmente no jogo do acaso e em suas ordenações, não pode progredir para a unidade sem engendrar o mal aqui ou ali por necessidade estatística. Necessarium est ad veniam scandala. Se, como é inevitável admitir, penso eu, se existe, de perspectiva de nossa razão, um único motivo possível de Deus criar, Um único modo. um único modo possível de Deus criar, a saber, evolutivamente através da unificação, o mal é um subproduto inevitável e aparece como um castigo inseparável da criação. Eu faço aqui uma observação. Essa palavra castigo aí é um erro de tradução, porque em francês está peine, portanto dor, não é? Não é castigo. Deixa-me lá, eu verei depois. Tudo depende do valor e de beatitude finais do universo, ponto sobre o qual devemos nos confiar a sabedoria de Deus. Ô Isabel, ainda não te está a ouvir, está sem som. Sim, já está. Isabel, Sim, quer ler agora o fim? sim. Então, estou convencido. Estou convencido de que existe nas coisas uma lógica diante da qual tudo deve ceder e que essa lógica impõe no universo, ou mais exatamente numa ontologia de tipo evolutivo, tais condições ao ato criador, que o mal dele decorre a título de efeito secundário, inevitavelmente. Criar, até aqui, fora considerado como uma operação divina, suscetível de revestir formas absolutamente arbitrárias. Deus, admitíamos, ao menos implicitamente, era livre e capaz de fazer surgir seres participados em qualquer estado de perfeição e de associação. Podia colocá-los tranquilamente e como quisesse num ponto qualquer entre zero e infinito. Essas perspectivas imaginárias me parecem em desacordo com as mais profundas condições do ser que manifestam à nossa experiência. Essa é a única posição de equilíbrio que percebo para nossas concepções sobre as relações possíveis entre o mundo e Deus. Criar, mesmo para a omnipotência, já não deve ser entendido por nós como um ato instantâneo, mas como um processo ou gesto de síntese. Ato puro e o nada se opõem como a unidade realizada e o múltiplo puro. Isso quer dizer que o Criador não poderia, apesar, ou melhor, em virtude de suas perfeições, se comunicar imediatamente à sua criatura. Ele deve, ao contrário, torná-la capaz de recebê-lo. Para poder se dar ao plural, Deus deve unificá-lo à sua medida. Das origens do mundo até ele, a constituição do pleroma se traduz assim, necessariamente para nossos espíritos, por uma progressiva marcha do espírito. Bom, está aberta a discussão. Está aberto o debate. Quem tem coisas a dizer sobre isto? Problemático, penso que
Ah, É um pouco problemático porque a grande tentação de filosofia foi sempre assimilar o mal à finitude. Ora, aqui, evidentemente, a finitude, no campo de finitude evolutiva da criação segundo Teilhard, implica necessariamente a presença de raté, de fracassos. sim, de fracassos. De fracassos, sim. E eu diria é o lado que foi mais, penso, atacado em Teilhard de Chardin, atacado no Vaticano, é uma espécie de dimensão necessária do mal sob todas as suas formas. Em geral, a filosofia distingue o mal de sofrimento e o mal moral. Mal moral que, do ponto de vista teológico, é o pecado. Mas aqui, Teilhard junta os dois e ainda bem que me tenha dito, porque não me lembrava efetivamente que é La Peine e não outro texto que lemos, Castigo. que está no texto original de Teilhard. Castigo é uma má tradução. Isso é uma má tradução, não há dúvida. Desvirtua completamente o sentido. Sim, exatamente. E isso ia pegar imediatamente por esta palavra. Sim. Mas dado que eu estudei o problema do mal em vários autores, então, eu diria Teilhard aqui está na linha de grandes personalidades filosóficas, mas não está totalmente na linha, por exemplo, da filosofia de Paul Ricoeur, porque para Paul Ricoeur é mais o mal moral que faz dificuldade. O mal de sofrimento, penso que seria mais fácil encará-lo na perspectiva de Teilhard de Chardin. Mas o mal moral, e o mal moral que perverte inocentes, isso é uma dimensão do mal que se enquadra na perspectiva da liberdade, é verdade. Deste ponto de vista, gostaria de fazer a publicidade também para um livro, onde que está aqui, o livro do Padre Vasco sobre o mal e o demónio. Sim. O livro que eu voltei a ler na semana passada, no menos, lê-se rapidamente, em algumas horas, mas é extremamente interessante e deste ponto de vista, para o Padre Vasco, que está numa ótica de Teilhard, dado que ele vê a criação como um processo dinâmico que está a continuar agora, eu diria que a perspectiva que o Vasco desenvolve parece-me uma espécie de ligeira melhoria sobre o texto de Teilhard. Não há dúvida que o padre, como se chama ainda, o padre Gustave Martelet, sim, teve, assim como de Lubac, para reacreditar Teilhard de Chardin junto do Vaticano, teve que explicar isso e tentar mostrar que Teilhard não destrói a possibilidade do mal, dado que o liga à liberdade. Exatamente. Aliás, ele próprio, se me permitem só fazer aqui uma intervenção, ele próprio distingue bem o mal sofrido do mal infligido ou causado pelo mau uso da liberdade, não é?
ele não desliga essas coisas. No entanto, pegando nos ratés que o Michel falou, eu só queria recordar, como também se vê aqui no texto, que para talhar a evolução segue um processo de taton, de tateamento. Portanto, tudo se faz na criação por evolução às apalpadelas, digamos assim, de avanços e recuos, tentativa e erro em tudo, mas não é só nos seres vivos e conscientes, é na própria evolução, eh, eh, como é que eu ia dizer, ao nível da matéria pura, que já aí se verificam avanços e recuos. Portanto, nem tudo que avançou atingiu o nível ideal. Houve depois outras formas que atingiram. Bom, isto é muito genérico, mas ele refere-se aqui claramente a isso. Nesse sistema tateante, a Taton, é absolutamente inevitável, em virtude das leis das grandes quantidades, dos grandes números, que cada avanço em direção à ordem provoque falhas, decomposições, discordâncias. Portanto, ele praticamente diz que o mal é inerente ao processo evolutivo, mas é um mal que nós temos que observar e, de certo modo, relativizar, não é? Porque nós não podemos atribuir uma, uma, uma característica de mal a coisas que são naturais e que até podem ser boas, mas quer dizer, as manifestações naturais podem ser sentidas diferentemente. Nós podemos ansiar porque haja ventos, estamos no meio do mar, num veleiro e precisamos de vento para ele andar, ou podemos desejar que não haja ventos, estamos no meio de uma tempestade. Portanto, o mesmo fenómeno, é uma questão de grau aí, mas o mesmo fenómeno pode ser interpretado, pode ser relativizado. Bom, mas isto só en passant. António, Portanto, sim, mas é preciso verificar que o ensino da Igreja para nós, na nossa juventude, foi sempre dizer que o mal moral é aquilo que é insustentável, que não devia ter acontecido. E isto é, o uso mau da liberdade é, é muito complexo para entender. E eu diria o, o pedido de perdão que se faz do sacramento de reconciliação na nossa teologia implica que o mal seja algo tão mau que não devia ter acontecido. Bom, isso é a primeira observação. Segunda observação, se do ponto de vista dos efeitos do mal, vemos à nossa volta os fenômenos de corrupção, do esmagamento dos mais fracos, etc., e, é tão extraordinário que às vezes podemos parecer como que esmagados pela força do mal que está na obra, que está no destino da criação divina. E como é que podemos manter em conjunto esta visão do caráter injustificável do mal moral, segundo Paul Ricoeur, e esta visão segundo a qual e na qual acredito um ato bom, eu costumo dizer, um dia de bondade vale mais do que 1000 anos de errância e de maldade. é óbvio. É óbvio, mas eu não queria agora ser eu a continuar
a comentar, gostava de ouvir as nossas amigas, o que é que pensam até agora disto, não é? Começa a Isabel. Eu fiquei aqui a ouvir as lições do professor Michel Renaud e do professor António Paixão, que eu sinto-me uma formiguinha. Ah, mas eu não faço lições. Mas a verdade é, hoje a minha câmara não está nada bem, não sei porquê, peço Mas desculpa. agora já está outra vez. Mas há uma coisa que sempre me interrogou no meu percurso de filosofia, que é a questão do mal. E por acaso eu lia sempre o Teilhard de Chardin, muito particularmente o fenómeno humano, o criacionismo, sempre à procura da resposta. E eu acho que, de facto, há o mal, há o mal moral, que é o mau uso da liberdade humana, mas também há o mal que não tem a ver com a humanidade, há o mal natural, e esse eu não sei explicar. E fico sempre a interrogar-me porque é que existe o mal que nada tem a ver com a natureza humana, mas tem a ver sim com Mas, o que nos ultrapassa, o mistério. Deixo-vos esta pergunta se me puderem ajudar. Ana, tem resposta? Eu também não tenho resposta. Na minha visão, que é muito limitada e muito pouco filosófica, porque não sei, quer dizer, entro mal na filosofia porque eu não sei nada de filosofia, muito pouco. Fico sempre embevecida com o Michel a falar. Adoro ouvir falar o Michel porque ele faz-nos ir buscar, no fundo, as Nesta. traves mestras que nos devem guiar. O que é que acontece? Do meu ponto de vista, a vida alterna entre períodos que há grande estabilidade e grande equilíbrio entre o bem e o mal. Depois, há alturas em que as irregularidades começam a aparecer e as irregularidades podem expor mais o mal ou mais o bem conforme o ciclo em que nós estamos. E terminam numa precipitação em que elas entram o bem e o mal entram em confronto para a partir daí se darem avanços. Isto é a minha maneira de ver, mas posso estar completamente pronto, fora dos contextos filosóficos ou outros que coisa. Para mim, a evolução dá-se realmente através destes dois contrários. Na nossa cultura é o bem e o mal, na cultura chinesa é o yin e o yang, e noutras culturas há outras semelhanças. Sempre em termos dos contrários. E, portanto, não me custa nada a ver aqui o mal. Agora, por exemplo, dos últimos livros do António Damasio, que eu li relativamente ao cérebro e à parte que despoleta e a maneira como se despoleta o mal já vem fisicamente o cérebro já vem constituído e não permite que a pessoa, por exemplo, possa fazer determinado tipo de situações ou o contrário. Portanto, o próprio cérebro, há uma evolução do cérebro que eu ainda não acompanho muito bem, mas que os estudos recentes têm vindo a demonstrar que há determinado tipo de pessoas que, mesmo que queiram, não conseguem produzir o bem São porque estão determinadas. determinadas. Portanto, isto é muito complicado, no fundo. É. Mas eu gostaria aqui de recuperar um pouco a ideia do mal em Teilhard de Chardin, numa perspectiva de que o Teilhard não nega a existência do mal. O que ele faz é colocar o mal numa perspectiva não definitiva. O mal não é inerente, Não. não é inerente. Tanto que há períodos em que Sim, o mal, o bem se sobrepõe ao mal.
Bom, exatamente, mas o Teilhard, historicamente há alturas e ele dá aqui essa interpretação, porque ele tem, do meu ponto de vista, ele estava muito, posso estar errada, mas isto são os conceitos da termodinâmica que ele põe aqui, para a ordem e para a desordem. pois, A termodinâmica encara muito não há ordem sem desordem, etc. Portanto, pois. ele está aqui a fazer uma síntese de acordo com aquilo que era considerado na termodinâmica o avanço da física. Posso fazer um parêntese? Eu gostaria muito que depois, uma vez depois, além dos nossos encontros, fizesse para nós, os profanos, uma exposição de termodinâmica. Está bem, está bem. Mas isso a gente encontra literatura sobre isso com facilidade. Sim, Agora, só para completar aquilo que eu estava a refletir, portanto, o mal pratear não é uma situação definitiva, antes pelo contrário, é uma situação em trânsito, digamos. A humanidade pode haver determinados determinismos, certos determinismos, como diz a Ana, os cientistas que aprofundam essas coisas tocam nesses aspectos, mas aqui põe-se também uma outra maneira de encarar o problema que diz respeito à responsabilidade, ao grau de responsabilidade. Quer dizer, a liberdade implica responsabilidade, mas nem sempre o uso da liberdade está associado a uma total responsabilidade pelos nossos atos. Portanto, quer por determinismos fisiológicos ou neurológicos, ou o que seja, quer por comportamentos decorrentes das circunstâncias, o homem e as suas circunstâncias. Quer dizer, nós não atuamos sempre de maneira igual, porque estamos sempre imersos num ambiente que influencia as nossas atitudes. O Teilhard fala muito nas passividades, que é aquilo a que nós estamos sujeitos em cada momento da parte do que nos rodeia, seja das pessoas, seja dos sítios, seja das circunstâncias ambientais. Quer dizer, o homem não tem sempre, claro que tem uma conduta, rege por princípios que em princípio procura respeitar, mas os desvios são devidos muitas vezes às circunstâncias. Portanto, o que interessa no ponto de vista do Teilhard, é ter a noção de que o homem é incompleto, é finito, mas caminha para combater a sua incompletude, a sua finitude. E todos os males que ele pratica ou que sofre fazem parte desse processo. O importante é que, no fim, o homem consiga superar, através das suas vivências, ou as suas experiências positivas ou negativas, superar a sua incompletude e melhorar alguma coisa, ainda que possa ter regressos. O sistema tateante, o viver à tâtons, é uma permanência. Nós estamos constantemente a errar, e se reconhecemos onde é que erramos e podemos melhorar na próxima vez, estamos já a fazer um ganho, não é? Portanto, o mal para Teilhard não é uma coisa fixa, nem definitiva, nem uma fatalidade. O mal está associado ao processo, portanto, temos sempre aqui presente que ele pensa em termos de evolução, e, portanto, como evolução, e que sabemos o que é que ele pensa
do destino, digamos assim, da humanidade, na sua união, na sua progressiva união a Deus, na sua cristificação, há uma procura, há um processo que, em princípio, deve resultar em superação das limitações, superação da nossa incompletude. Portanto, esta é a perspectiva tear. Ele não nega o mal, não nega que quem tem liberdade possa praticar livremente o mal. Mas, não sei, os moralistas... Posso Sim, sim, diga. dizer que o mal moral é um erro, isso é uma visão grega, mesmo de tipo platônico. Ao passo que, porque se é um erro, então o erro corrige-se pelo conhecimento Exato, daquilo que é erro e já não o fazemos. exato. Penso que a perspectiva cristã é dizer que o mal moral é algo que não devia ter existido. Mas Sim, duas coisas deviam pormenorizar isso, é que assim como não somos livres, mas a nossa liberdade, como disse o António, é finita. Não somos totalmente livres, portanto, não somos, mesmo quando praticamos o mal que não devíamos ter feito, como disse, o mal é uma solicitação, às vezes, para o mal. E então, quando andamos no movimento desta solicitação do mal, eu diria, não somos totalmente responsáveis. Tenho a impressão que se fôssemos totalmente responsáveis com a nossa liberdade, então não haveria possibilidade de perdão. E ou não haveria mal, ou não haveria possibilidade da prática do mal. Se nós, mas, se nós fôssemos totalmente responsáveis, se tivéssemos a noção total da nossa responsabilidade, estaríamos inibidos de praticar o mal, não é? sim, mas é por isso que pessoalmente agora, talvez por causa da idade em que se compreende que as asneiras feitas durante a vida se acumularam bastante, eu diria que a ideia do perdão de Deus corresponde ao que Teilhard diria, através dos fracassos constrói-se um destino que vai a Deus. É isso, E os Exatamente, fracassos exatamente. mas é são isso. também fracassos morais. Sim, Nessa altura, mas isso implica para mim a ideia de Deus que, pelo seu perdão, é capaz de fazer uma obra de arte com as nossas aberrações. Exatamente. Sim. Está muito bem sintetizado, Michel. Mas é um problema complexo e percebo que Teilhard, na sua perspectiva, condensa o que, por exemplo, um homem como Ricoeur não condensa, isto é, a nossa finitude da liberdade que torna possível o mal e o ato mau que em si não devia ter sido posto. Mas, do meu ponto de vista, é interessante ver como o mal se encontra em minoria em determinado ciclo, quando o bem começa a emergir. E nós temos, por exemplo, neste momento na sociedade, imensos embriões de portadores desse bem futuro que ainda não damos neste momento o devido valor. Como Ana, sociedades. e há um outro aspecto que me parece também influencia bastante os nossos comportamentos. Nós não podemos
como é que eu ia dizer, libertar-nos completamente do nosso instinto da conservação. O instinto da conservação leva-nos muitas vezes a atos espontâneos que podem ter consequências más. E que nós, se tivéssemos a presença de espírito total para analisar no momento em que os praticamos, nós praticaríamos. Mas há muita reação espontânea e que depois, se não é analisada, torna-se consuetudinária. As pessoas começam a reagir mal por espírito de conservação e de defesa e depois não saem desse estilo, não é? Mas quando se tem um mínimo de reflexão sobre as nossas próprias atitudes, muitas vezes temos que reconhecer que os nossos impulsos, as nossas reações impulsivas derivaram de uma circunstância que nós não dominámos totalmente, ou que nos dominou num determinado momento, não é? O dar uma estalada imediatamente a um gajo que nos ofende é uma coisa que não se deve fazer, mas que se percebe à luz de que ele se sente atacado primariamente e responde primariamente, não é? Oh, Que se António, eu vou gostaria de pegar. fazer. Hã? E que se gostaria de fazer. Exatamente, exatamente. Eu vou pegar nas palavras do António e catapultá-las para o seguinte: neste momento, há muita gente que tem consciência de que não podemos continuar nesta vida e, e o Papa Francisco é um farol nesse sentido, de Sim, nos permitir essa consciência. No entanto, a maior parte das pessoas entra em conflito precisamente por ignorância. Ainda não estão visíveis muitos desses embriões que estão a emergir do bem, e as pessoas lançam-se umas contra as outras numa fase que ainda não há muita luz. Não exatamente. sei se me faço entender. E é isso que eu chamo o grau de responsabilidade. Quer dizer, Exatamente. o Há que é uns que têm. preciso, no fundo, eticamente, o que é preciso é que as pessoas sejam, digamos, Tenham um guia. induzidas a ter uma maior exigência com as suas atitudes, não é? Exatamente. É um policiamento das suas próprias maneiras de agir e de reagir. E com Mas isso, aí estou de acordo com o Michel quando ele diz que Deus tem que ser muito generoso connosco porque as nossas fraquezas são imensas, não é? pois, e Neste aí também processo, podíamos discutir essa noção de perdão. Deus não está. Eu não acho que Deus se deixe ofender pelas atitudes humanas. O que Ele pode é ter misericórdia para as nossas fraquezas, não é? E ajudar-nos de alguma maneira a sair delas. Mas não me parece, e isso depois implica outras coisas. O que é que se passa aqui? Ainda me estão a ouvir, hein? então, Sim, Sim. estamos. Aconteceu aqui qualquer coisa esquisita. Ah, e olha, agora perdi-me com isto, pronto, não interessa. Mas, Deus, eh, Deus vê as nossas ah, fraquezas. sim, isto, claro, eu ia dizer outra coisa. Isto implica, inclusivamente, outras coisas que não vêm agora à colação, que é a noção de prémio e castigo, ao nível da relação de Deus-homem e homem-Deus. Quer dizer, é Isso, uma reflexão a fazer, não é? sim, eu não estou nessa onda. Pronto, ok. Mas, Essa, mas quando fala de perdão, de alguma maneira Perdão no está a ter sentido. uma noção de que os seus atos podem ser lesivos, digamos assim, de uma relação com Deus. Eu acho que não. Quer dizer, Deus não está à espera da nossa perfeição, está à espera do nosso aperfeiçoamento, não é? sim. Posso dar um exemplo que me impressionou há 20 anos, mas Sim. é muito prosaico. Eu estava no jardim zoológico e então passava de gaiola em gaiola e depois fiquei parado nos macacos. E Nos, pensei, nos Nos macacos. macacos. nos macacos, sim. E depois devia ser um tempo de calor, no mês de agosto,
os vários macacos numa posição libertina que, se fosse humana, seria uma grande infidelidade. E então pensei, olha, eu estava a rir-me silenciosamente disso, talvez Deus esteja relativamente face à nossa vivência sexual, um pouco como eu faço aos macacos. Complacente, ser complacente. Complacente, dizendo, desde que não se façam mal, Pois, assim não pois é é, pois é, pois é. É que nós também tendemos, pela nossa formação judaico-cristã, a ser muito exigentes relativamente às normas morais, quer dizer, introduzimos moralidade em coisas que não têm que a ter, não é? E há muita, como é que dizer, vivência humana que precisa um bocadinho de ser mais, de haver mais complacência com ela, no fundo, não é? Mas, Então, claro, mas, uma coisa são os males que o catecismo catalogou, e outra coisa são os males que são praticados com grande consciência e violência, e que esses temos que os condenar, isso não há dúvida nenhuma, e temos que esperar e desejar e lutar por que sejam Ah, denunciados e corrigidos, não é? A denúncia do mal dos outros já é uma maneira de nós tomarmos consciência daquilo mas, que não está bem, não é? mas vejo, apesar de tudo, vejo Deus agora, e repito, como capaz, pelo seu perdão, para mim seria a definição de perdão, de nos ajudar e de vir fazer em nós, eu diria, uma maravilha a partir dos nossos próprios fracassos morais, invertendo-lhe, dando. Isso para mim parece-me exatamente uh, a capacidade super-humana de Deus face a nós. Eu penso que é isso que Deus espera. Realmente é que a humanidade vá, digamos, ganhando juízo, não é? Ganhando progressivamente juízo e cada vez mais. Embora não pareça, em certas épocas parece que a humanidade está completamente louca e sem qualquer bússola moral, não é? Não será que em todas as épocas houve maldades enormes e bondades enormes, talvez mais reduzidas? Olha, Ah, é muito difícil, encontrar aqui digamos, a verdade. A título de informação, tenho atrás de mim um livro que é antigo, que data dos anos 60, mas que é um livro muitíssimo interessante, mas filosófico, não devem ler, mas que é Faute et Liberté, Culpa e Liberdade. Sim, E isso é muito importante. este autor analisa isso em todos os grandes filósofos, condensado, de modo condensado, mas o livro tem mais ou menos 400 páginas. E ele diz que, no fim de contas, é quase impossível pensar a culpa sem uma certa compreensão de finitude. Isto é, a culpa É isso, não é é isso. totalmente compreensível como culpa, mas enraiza-se sempre sobre um fundo de não liberdade ou de liberdade ainda Limitada. educada e amadurecida. Muito bem, eu acho que podíamos terminar aqui. O Michel tem que ir trabalhar. É verdade. Nós digamos, quer dizer, completámos a discussão do tema, tanto quanto é possível. Podíamos continuar a discutir outros aspectos, mas não iríamos, se calhar, para já muito mais longe. E eu queria marcar convosco a nossa próxima reunião.
Eu proponho o dia 19 de outubro. Estão de acordo? Muito bem, Eu sim. estou, por enquanto não tenho nada. Está em aberto. Então não deixe fechar. Não tenha em aberto. Não tenha em Está aberto. bem. Não deixo. Tenha em aberto. Michel, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Obrigada. Todos. António, obrigado. Ai, Isabel. obrigado a Obrigada a vocês. todos. Deus, A vocês. Isabel. E uma. Beijinhos, professor. Até